Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Passo a palavra para a contadora que vai conduzir o nosso trabalho nessa audiência pública. Obrigado, presidente. Uma boa tarde. Uma boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, prefeito municipal. Que bom estarmos aqui. Eu estou até emocionada da minha primeira audiência pública com o prefeito e todos os vereadores participando. Muito obrigado, tá, por vocês estarem participando conosco aqui. É bom vocês estarem aqui para que nenhuma dúvida fique, né, ao vento. As pessoas às vezes têm algumas dúvidas e perdem as oportunidades onde elas podem estar aproveitando, né, presidente, para tirar essas dúvidas, alguma coisa que a população queira saber, e procurem vocês estão participando. Muito obrigada. Desde já agradeço vocês. Uma boa tarde também para você que nos acompanha através do Facebook da Câmara Municipal. Então, hoje estamos aqui para a audiência pública do terceiro quadrimestre de 2024, também fechando o exercício de 2024 da gestão anterior. Hoje nós vamos ver quais foram os dados, os números aí que foram entregues e como que a atual administração iniciou os seus trabalhos na parte contábil e financeira. Então, esse aqui, como eu já expliquei, ele é o veículo de publicidade, a transparência, que o órgão público usa para passar para a população, né, como está a participação, como está a gestão do dinheiro público. E aqui onde vocês conseguem ter a certeza, tirar suas dúvidas e entender como que é gasto o dinheiro público. Nós estamos aqui atendendo ao artigo 9º do inciso da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde diz que os meses de maio, setembro e fevereiro, o Executivo vem até a Casa de Leis e apresenta as metas fiscais e todos os dados, os limites constitucionais que foram realizados durante cada quadrimestre, e no nosso caso de hoje, durante o exercício de 2024. Iniciamos, então, com o município de Pranchita, com a prefeitura. A grande diferença da contabilidade pública da privada é realmente o planejamento. A contabilidade pública é diferente, porque é a única que se usa o orçamento. Nós só podemos gastar o que planejamos, só podemos gastar o que orçamos. Então, é por isso que contabilidade muito se confunde com o financeiro, né? A contadora registra atos e fatos do que acontece, né? Não somos nós, a contabilidade, que faz alguma transferência ou algum gasto, mas sim o financeiro. Então, essa é a grande diferença. Nós tínhamos um orçamento para 2024 de R$ 46.570.000. As nossas receitas são impostos, as contribuições, receita de serviços, as transferências correntes, que é o FPM, ICMS. A nossa receita é muito boa, de R$ 41.903.751. As deduções do Fundeb, porque nessas receitas é deduzido 20% do Fundeb. Tivemos a operação de crédito, que no valor de R$ 2.719.514, que é o empréstimo. Alienações de bens, tivemos 395.362, e transferência de capital, que são os convênios, né, que totalizaram 10.827.576. Concluímos, então, em 2024, com uma arrecadação de R$ 57.453.359,80. Esta foi a nossa receita de 2024. Vamos passar para a despesa. Eu separei aqui as despesas por secretaria.
totalizar, então, a administração com 5.970.000, Secretaria de Finanças 3.627.000, a Secretaria de Agricultura 535.206,22 reais, a Secretaria de Educação 12.319.803,11, Secretaria de Saúde 12.034.000, a Assistência Social 1.870.945, Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo 14.632.066. Essa secretaria é onde entra os convênios, né? Então, como teve obras de asfalto, construções, é nessa secretaria que é gasto, por isso que o gasto é bem maior aí. E a Secretaria de Planejamento com uma despesa de R$54.000. Dentro dessas despesas, teve a transferência para a Fundação Hospitalar da Fronteira, que é uma administração indireta, e para manter a fundação, o município fez uma interferência em 2024, totalizando R$4.043.183,28. E para a Câmara de Vereadores foi feita interferência de R$1.500.000. Desse 1 milhão foi devolvido no final do ano, como a Câmara tem que zerar. A Câmara devolveu, então, R$617.707,79. O quê? Não foi 1,5 milhão? Foi 1.250.000? É. Depois eu corrigi. 1,5 milhão, então teve a devolução, né, de 617.000. E, então, a despesa da Câmara foi de 882. Então, vamos lá. Então, as despesas que aconteceram da Prefeitura em 2024 totalizou de 51.044.633,46. Essa foi a despesa. Os limites constitucionais, então, né? Pessoal, que é 54%, a receita é 51%, prudencial, limite prudencial que muito se fala, e a dívida. São os índices que nós temos que apresentar nesta audiência pública. Vamos iniciar, então, com o cálculo de limite de pessoal. Para realizar o cálculo de limite de pessoal, nós fizemos um cálculo de receita corrente líquida de 12 meses. Tá? Então, a despesa corrente líquida de janeiro a dezembro, a receita corrente líquida foi de R$ 44.916.705,19. Lembrando que esse relatório ele tem que estar consolidado com a Fundação Hospitalar, né? Porque ela é uma administração indireta. Então, quando eu vou fazer esse cálculo, eu tenho que somar a receita e a despesa também da Fundação. Porque se eu não somar, vai para o tribunal e acaba sendo reprovado. Então, tivemos a despesa com pessoal nesse mesmo período, no valor de R$ 19.856.765,47. Vejo que nosso percentual ficou muito bom, muito abaixo do limite de alerta, que é 48%, e dentro do limite prudencial, que é de 51,3%. Tá? Então, a receita corrente líquida ali, o percentual é de 44,21%. Agora, os limites da dívida, que é 120% da receita corrente líquida. Esse relatório eu já faço, vocês podem perceber que a receita não é a mesma, porque eu não consolido, porque a fundação não tem dívida, não tem empréstimos. Então, a receita corrente líquida 43.510, a dívida em 31/12 do município é de R$ 9.801.751,88, e esse percentual está dentro do limite. Limites constitucionais de saúde e educação.
A Constituição Federal exige que os municípios apliquem 15% da sua receita corrente líquida em saúde e 25% da receita corrente líquida em educação. Esses são os limites mínimos que nós devemos aplicar em cada secretaria. Iniciando, então, com o demonstrativo da saúde. Tivemos uma arrecadação, esse também eu quero abrir um parênteses, que eu preciso calcular junto com a Fundação Hospitalar da Fronteira, porque o tribunal quer saber quanto o município de Prenchita aplica em saúde pública. Ele não quer só saber a prefeitura, o Fundo Municipal de Saúde. Então, quando você se for abrir no relatório lá, dentro da página do tribunal, ele estará batendo com esse aqui, que totaliza, então, uma receita, uma aplicação de R$ 35.738.629,63. Desse valor, no mínimo 15% tem que ser gasto em saúde pública. Tivemos também a transferência de recursos do SUS, da União para o município, R$ 2.685.887,37, e do Estado para o município, R$ 1.521.183,95. E também tivemos outras receitas, né, que foram alguns projetos, algumas, me ajuda, secretária, emendas parlamentares, alguns programas de saúde, né, são R$ 2.210.642,93. Então, a receita que a saúde pública teve para ser gasto foram R$ 6.717.714,25, toda para a saúde pública, e mais no mínimo de 25% do valor total lá de 35 milhões. Agora vamos para as despesas. Daqueles 35 milhões, no mínimo deveria ser gasto 5.360. Foi gasto, então, teve uma despesa de 10.666.538,58. O índice, então, ficou em 29,85%. As outras despesas, que são aqueles programas, que são os repasses da União, as emendas parlamentares, totalizaram R$ 5.360.794,44. Então, a despesa com saúde, lembrando, do Fundo Municipal de Saúde e da Fundação Hospitalar, foram de R$ 17.841.956,43. Os restos a pagar que ficou com a saúde pública foi na fonte 303. A fonte 303 são receitas vinculadas no 15%, que é aquele valor da conta que pegamos das fontes livres e temos que repassar para a fonte 303, para ser gasto. Ele tinha um valor ali de 79.337, aí foi empenhado, foi gasto ali 6.289.596,34, foi pago 6.079.410,98, e o resto a pagar, então, foi de 210.185,36, mais o resto a pagar do exercício anterior de R$ 41.078,20. Então, o saldo financeiro gerencial da fonte 303, que é a chamada de fonte livre da saúde, ficou negativa R$ 171.926,10. Vamos passar, então, para a educação. As transferências de impostos a fim de cálculo é de R$ 37.538.355,79. Outras receitas adicionais para o financiamento do ensino, que são salário educação, PENAI, PENAT, outras transferências do FNDE, outras transferências de convênios e outras receitas, totalizaram R$ 831.653,11. E as receitas recebidas do Fundeb totalizaram R$ 5.522.966,14. As despesas, então,
aplicando um limite constitucional. As despesas das ações típicas, que são custeadas com a receita de impostos, totalizaram R$ 10.268.563,71. Ajustando o limite constitucional, tivemos o resultado de 27,35%. Atendeu o limite mínimo, que foi de 25%, foi de 27,35%. O total das despesas custeadas com as demais receitas, que são aqueles programas que eu apresentei, R$ 2.176.162,01. Despesas com Fundeb, R$ 5.431.736,63. Dessa despesa do Fundeb, o mínimo de 70% tem que ser usado só para a educação básica, né? Então, é a fonte 101, porque temos um limite de 70%. Então, no mínimo de 70%, fechamos em 70,43%. E o total, então, de gastos da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte no ano de 2024 foi de R$ 12.319.803,11. Apresentando, então, mais uma fonte de recurso que ficou negativa. Quando a gente fala de saldo, o município não é uma empresa que tem um caixa. O município é uma empresa que tem várias contas bancárias, vários recursos, várias fontes de recurso. A fonte de recurso de recursos livres, que nós chamamos de 000, são aqueles recursos que podemos gastar com o que o prefeito ou a equipe administrativa achar necessário. Esta fonte, ela está negativa, R$ 124.566, ela já estava com o financeiro negativa. Foi empenhado R$ 19.379.090,56 na fonte livres. Restou a pagar R$ 418.170,62, mais restos de exercícios anteriores, R$ 42.060,69. Então, o caixa de recurso livre, que o município encerrou o exercício em 31/12, foi de menos R$ 584.797,66. Foram contas que ficaram empenhadas em 2024 e que foram pagas ou serão pagas em 2025. Outra fonte também é a fonte 504, que são os royalties e compensação financeira de patrimoniais previdenciários que o município recebe, né? Esses royalties nesta conta. O valor empenhado, R$ 458.243,68. Restos a pagar no valor de R$ 13.398. E um saldo financeiro, então, negativo de R$ 7.706,68. Eu vou explicar para vocês como que ficou essa questão da fonte negativa, que são várias pessoas cobrando a administração, qual foi o valor que ficou, por que alguns falam que ficou um valor alto na conta, outros falam que ficou dívida. Vamos somar, então. A 303, que é os 15%, menos 171 mil. A fonte 0, menos 584. A 504, 7.706,68. O déficit financeiro dessas três fontes é, então, 764.430,44. São valores que ficaram empenhados para serem pagos no mês de janeiro de 2025. Outra questão que as pessoas também me perguntam, para que eu deixe claro aqui, é a fonte 507, que é a COSIP. É a contribuição de iluminação pública. Quando o cidadão paga a sua fatura de conta de luz, tem a taxa de iluminação pública. E ela entra numa fonte livre do município.
Aí o financeiro pega aquele valor e joga na fonte 507. Essa fonte 507, ela só pode ser gasta, a despesa dela só pode ser com lâmpadas, braço, a empresa que faz a manutenção da iluminação pública, enfim, ela só pode ser gasta, esse valor, com a manutenção da iluminação pública. Então, o saldo financeiro gerencial contábil dela é de R$ 839.372,83. No entanto, a gente vem fazendo conciliações porque deixaram de ser feito repasses da conta livre para a conta da COSIP. Então, ela foi gasta lá na conta livre e não foi feita a transferência. Então, o que a administração tem que fazer para zerar essa conta? Fazer a transferência aos poucos, porque nós não temos agora esse valor, de R$ 393.710,61. Até eu coloquei no extrato do banco, para explicar para vocês que saldo contábil não é o mesmo do saldo bancário, né? Porque na contabilidade foi sim registrado todas as receitas, mas o financeiro não fez o repasse. Então, essa é a diferença. Aí, quando conseguirmos cobrir essa conta, aí ela vai fechar exatamente o extrato bancário com o extrato contábil. O mais também que gostaríamos de apresentar é a questão da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101, em especial disposto no artigo 42, que veda ao titular do poder ou órgão contrair obrigação de despesa que não passa a ser integralmente cumprida dentro do seu mandato, ou que deixe parcelas a serem pagas em suficiente disponibilidade ao Caixa. Então, existiram assim, alguns convênios que foram assinados no exercício de 2004, que foram a ampliação da Fundação Hospitalar da Fronteira, a pavimentação e recapeamento asfáltico das vias urbanas e o convênio 229, que é o asfalto da São Judas. Esse valor alto, realmente, ele vem, esse valor, né, do Estado ou do governo federal. Quando eles repassam, existem repasses, convênios com contrapartida ou sem contrapartida. No caso desses, se aplicou, aí tem uma contrapartida ainda a ser paga durante essas obras de R$ 202.793,77 da ampliação da fundação, da pavimentação uma contrapartida R$ 178.442,57 e no asfalto da São Judas R$ 353.881. O que quer dizer esse total? Que enquanto essas obras irão ocorrendo, a administração, de acordo com as suas medições, terá que tirar valores da receita livre, da conta livre, para pagando juntamente com a conta do convênio. Então, isso ficou para a atual administração, então está pagando também porque não ficou dinheiro em caixa. Vocês viram que a fonte zero, que é os recursos livres, ela ficou negativa. Então, não tem saldo. Então, esse saldo ainda vai ser com as arrecadações de 2025 para ir cobrindo durante a construção, então, o acontecimento destas obras. Vamos lá. Resumindo, o déficit das contas, 764.434, mais a diferença da COSIP, que vai ter que ser coberta pela fonte livre, 393.710,61, mais as contrapartidas dos convênios, que tem que ser paga com recurso livre, 735.122,15, ficou um total devedor para 2025 de 1.893.263,20. Eu vou passar a apresentação da Fundação Hospitalar da Fronteira, que é uma administração indireta, mas a contabilidade é centralizada aqui na Prefeitura de Preenchida. Na Fundação Hospitalar da Fronteira, como muitos sabem, a receita ela é muito pequena, né? A receita do SUS, receita patrimonial 4.589,
uma receita de serviços, todas as AIHs, todos os programas, as transferências feitas pelos municípios pactuados, tudo que acontece lá do SUS, a receita totalizou R$ 2.006.558,50. Tivemos também outras receitas correntes, que totalizaram R$ 26.278,76. Uma receita, então, de SUS, ou de sistema, ou de municípios, né? R$ 2.037.426,29. É saúde pública. Para manter a fundação, o município teve que fazer uma interferência financeira em 2024, totalizando R$ 4.043.183,28. Então, a receita total foi de R$ 6.080.609,57. As despesas, então, da fundação. Da mesma forma, nós fizemos um planejamento para 2024, né, através da Lei Orçamentária Anual, com uma previsão de R$ 4.790.000. Nós tivemos despesas correntes no valor de R$ 5.813.950,52, que foram despesa com pessoal e outras despesas correntes. A despesa com capital foi um investimento de R$ 7.077, porque não é maior, porque a obra da fundação ela é feita através do Fundo Municipal de Saúde. Esse valor vem fundo a fundo, a prefeitura que faz a licitação e a despesa é paga pelo Fundo Municipal de Saúde, não é pela fundação. Totalizou, então, uma despesa de R$ 5.821.027,52. Lembrando a todos que estamos sempre à disposição. O nosso site oficial, nosso portal de transparência é o www.pranchita.pr.gov.br. Ali a flecha portal de transparência, todas as contas estão lá, todas as receitas, todos os gastos estão lá em tempo real, de acordo com o que a contabilidade está registrando. E eu abro o espaço agora para, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode ficar à vontade. Maiara, esses 383 milhões da iluminação pública, ela sabe onde elas foram gastadas, se não podia gastar em nenhuma parte, e esse dinheiro sumiu da iluminação pública, você sabe dizer o que foi feito com esse dinheiro? Esse valor ele foi gasto na fonte livre. Então, estava lá naquela conta, fonte livre, e foi gasto como, por exemplo, pagar um combustível, pagar nem a conta de energia elétrica do município pode ser pago, porque isso é um gasto da administração, não é um gasto da iluminação pública, porque a população pagou, né? Então, ele foi gasto na fonte livre. Então, agora que eu liguei o microfone, essa pergunta que eu fiz, que a população cobra muita gente na rua, é que falta muita luz na cidade, o povo pagou a parte deles. Mas aqui foi gasto onde que não se devia gastar, então. Então, isso aí foi tirado um dinheiro sem poder tirar. Na verdade, não foi colocado, como vem na conta 9259, que é uma conta livre, que é uma conta de arrecadação, ela não foi transferida para a COSIP. Mas, mesmo assim, ela tem um saldo de mais de R$400 mil, né? Tem um saldo ali na conta, mas ela deveria ter 800, porque não foi transferido e foi gasto o valor indevidamente, foi gasto na fonte livre com o recurso. Porque quando você está falando dessas contas de ICMS, de FPM, de PVA, pode gastar com qualquer coisa, ou folha de pagamento, ou pagar energia elétrica, para a manutenção da administração pública. É para isso que tem as fontes livres. Outra coisa que eu vi que tu colocou aí foi a fonte da agricultura, 500 e poucos mil reais que veio nesse... Mas a gente também é cobrado, e hoje é dia da gente perguntar, então eu quero te perguntar. Sim. Nenhum colono foi beneficiado com algo da agricultura? E eu só quero ver o que foi colocado esse dinheiro que veio para a agricultura, que até a gente queria saber antes, mas ninguém quis explicar para a gente aqui.
Queria saber onde que foi também o dinheiro da agricultura, se tu sabe para onde que foi, o que fizeram? Ela foi usada para manutenção da Secretaria de Agricultura, né? Pagamento de folha de pessoal, é feito aquisição de sêmen, de gás para distribuição, né? Para armazenamento. Alguma coisa que eu vou lembrar agora, mas para manutenção da Secretaria de Agricultura. Um valor bem baixo em relação às outras secretarias. Falando em SEMI, que foi gasto dinheiro, a gente teve situações no município que não foi fornecido gás em botijões que tinha de criadouros aqui, deixaram morrer todo o SEMI. E com todo esse dinheiro que eu vinha, que veio para a agricultura, então a minha colocação é de tristeza por toda essa situação e ser gasto em formas diferentes, que vem para uma coisa e gasta-se noutra. Então, era isso aí minhas perguntas. A Secretaria de Agricultura não tem nenhuma fonte vinculada, né? Não teve nenhum convênio, nada. Tudo que se gasta na Secretaria de Agricultura é com recurso próprio do município. Mas, claro, né, são os próprios produtores, né, que ajudam com o recolhimento de impostos, o ICMS, que no nosso município é um valor bem considerável, assim, e é gasto com recurso de impostos mesmo. Não tem convênios como a saúde tem, como a educação tem, né? Essa dívida, Maiara, que ficou para 2025, R$ 1.893.263,20. Esse que é uma dívida que ficou de anterior para pagar? Ou como é que é essa dívida? São uma dívida anterior. São responsabilidades que ficaram ali para que a gente consiga fechar as contas. Nós vamos ter que esperar a nossa arrecadação, fazer a manutenção normal do município e também ir colocando dinheiro, o repasse para a COSIP, fazendo o pagamento, né? Nós já conseguimos fazer grande parte do pagamento, conseguimos fazer o pagamento das rescisões que ficaram para janeiro, folha de pagamento, e aos poucos nós estamos colocando isso em dia, pagando algumas coisas que ficaram, pagando um carro que ficou ali com todo o recurso livre, R$124 mil de recurso livre do município para pagamento desse carro. E vai ser durante o exercício de 2024, com a gestão, que vai se organizando as coisas. Então, Maiara, quero agradecer por a tua explicação e, mais uma vez, mostrando para a população que a humilhação que tenho passado esses anos aqui foi falando a verdade e mostrando que eu estava no caminho certo e mostrando que o município estava passando e fazendo o que não deveria fazer. Então, foi muitos dias chorado, sofrido, mas hoje a população pode ter certeza que eu provei para eles que eu não era um analfabeto que estava aqui dentro, que eu era uma pessoa que lutei por eles e vi toda essa dificuldade e tentei fazer alguma coisa e não consegui fazer. Então, a população hoje está ficando claro da situação, do sofrimento, que foi chamado de analfabeto, foi mandado embora dessa cidade por falar a verdade aqui dentro. Então, hoje a minha palavra é essa de dizer que tudo aquilo que eu apanhei, que eu sofri, hoje está aí o resultado, que todo mundo está vendo. Era isso, Maia. Alguma dúvida? Algo mais a ser esclarecido? Então, nós demoramos, sim, para fechar as contas, porque, como eu falei no início, a contabilidade, ela registra atos e fatos, e para que a gente possa registrar, a gente precisa ter o documento na mão. Quando chegou no dia 31, o banco bloqueou todas as contas, aí a gente passou por um processo de ata do prefeito atual, a gente passou por um processo do banco liberando conta a conta, porque a gente não tem uma nem duas, nós temos aproximadamente 90 contas bancárias, e não se pode gastar dinheiro da saúde, nem por secretaria, né? Dinheiro de merenda é de merenda, de transporte escolar é de transporte escolar, e a gente teve todo esse cuidado, né? O Tribunal de Contas, entendendo
isso que não fomos o único município que passou por essa transição, ele passou para nós um período ainda maior para a entrega do SINAM, né? E nós estamos nesse prazo, a gente está trabalhando aí incansavelmente, a equipe está conseguindo trabalhar junto, a equipe nova, com as pessoas que estavam ali. Esperamos, vereador, que não aconteça mais, que a gente consiga esclarecer as dúvidas dos vereadores, a dúvida da população, e que não fiquem com dúvidas. Se precisar, o vereador é uma pessoa que vai lá sempre, nós estamos lá das 7h30 da manhã, às 11h30, dá umas 5, às vezes mais, mas não fiquem com dúvidas, nos procurem, né? Estamos aí para esclarecer e para fazer um trabalho com transparência. Agradeço, então, a participação de todos que estão aqui, agradeço as pessoas que estão online assistindo através da mídia Sudoeste, através do Facebook da Câmara, e o meu muito obrigado a todos. Então, encerrando essa sessão, agora continuando a sessão da saúde e ação social.